Nessa noite eu recebo Edinho Silva, que é sociólogo e nosso comentarista de cidadania. Edinho, seja muito bem-vindo, muito boa noite. Boa noite, Dalcides. É uma alegria mais uma vez participar do seu programa. Há poucas horas nós tivemos um acontecimento que poderá sim mudar não apenas o Egito, mas várias partes do planeta Terra. A gente teve o presidente do Egito eleito há um ano, que foi deposto pelo exército, que já tinha dado alguns sinais e, na verdade, um certo ultimato. A minha pergunta é, foi um golpe com um aviso prévio? Olha, para entender o golpe que se deu no Egito, primeiro tem que entender o que tem acontecido no Egito nas últimas décadas, né? O Egito foi palco da Primavera Árabe, né, uma manifestação em busca da democracia, onde o modelo de governo, onde o governo se mistura muitas vezes com a religião, o que é um perigo para os países do Oriente Médio, para os países árabes, é um perigo para qualquer país do mundo. E ali se deu uma ditadura que durou 3 décadas no mínimo. E todo o descontentamento que fez com que essa ditadura ruísse, e o presidente Morsi, que foi eleito pelo voto popular, ele, no meu entender, né, olhando as movimentações, ele superestimou o ambiente democrático. A democracia no Egito, como em muitos países árabes, é uma democracia muito frágil, quando há indício de democracia. É muito frágil e ele desconsiderou essa fragilidade, fez um enfrentamento às Forças Armadas e fez uma concentração de poder no seu partido, que é um partido de recorte muçulmano. Portanto, todas as demais manifestações religiosas, elas acabaram por mostrar um descontentamento, ele sem apoio das Forças Armadas, com muita contradição no Congresso, e também a população descontente pela concentração de poder nas mãos dos muçulmanos. Isso, Dalcides, além de uma reflexão em relação ao Egito, aos países árabes, é importante nós debatermos isso em relação ao Brasil também, né? Eu penso que nós temos uma democracia, nós temos convivência religiosa, né? Um país que é tolerante, e é bom muitas vezes nós aprendermos, até porque tem muitas lideranças religiosas que muitas vezes começam, né, a tentar fazer com que o Estado e a religião se tornem a mesma coisa, né, e acabam misturando governo e religião. Isso é muito perigoso, né? Nós temos que cultivar, nós temos que cuidar para que o Brasil continue sendo um país tolerante do ponto de vista religioso, portanto um país não só democrático, mas um país que valorize muito essa convivência religiosa. Falando em algo perigoso, como você disse, será que é perigoso esse momento de termos um Egito retornando novamente à ditadura? É um perigo. Claro que se nós olharmos as condições do mundo hoje, a tendência é que e mesmo se nós olharmos o que deu origem à Primavera Árabe, foi uma luta pela democracia, pela participação da sociedade. Não há ambiente para que você tenha golpes militares. Não há, né? Mas claro que a crise econômica internacional, né, a insatisfação que se dá por conta da economia, desemprego, né, um processo de fragilização das relações econômicas, um empobrecimento da sociedade, a baixa autoestima, tudo isso gera ambiente para aventuras. Mas se você falar que há condições criadas para uma ditadura militar, por exemplo, no Egito, acredito que não, mas há muito descontentamento hoje no mundo por conta da crise econômica internacional, parecido que nós vivenciamos, né, no processo que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, inclusive, né, em termos de descontentamento, de empobrecimento, de baixa autoestima, que gerou ambiente para aventuras, inclusive para o próprio nazismo. Mas eu penso que a saída do Egito, a saída para os países árabes, ainda é na busca da democracia. Você falou a respeito da questão religiosa.
Você acha que aquilo que está na base de toda essa crise é a questão religiosa? É a fragilização da democracia. Não, o Egito não tem uma democracia sólida, como a maioria dos países árabes que vêm de ditaduras, e ditaduras, repito, que acabam misturando religião e Estado, né, que é muito perigoso. Isso aí é uma questão muito importante a se debater nesse início do século XXI. Né? A mistura do sentimento religioso, da crença religiosa com o Estado, fragiliza a democracia. Né? Muitas vezes você faz com que a sociedade se manifeste no calor de sentimentos que vão além da racionalidade administrativa. Então é muito perigoso. Agora, o que gerou o golpe no Egito, que é um golpe, né, é um presidente eleito que foi deposto, foi, no meu entender, ele subestimar, né, a instabilidade democrática que ele vivia, enfrentar as Forças Armadas da forma como ele enfrentou, e ficou nítido para a sociedade que tinha uma concentração de poder na mão de um partido que tinha um recorte religioso, que é a Irmandade Muçulmana. Edinho, a gente acompanha hoje, ao longo do dia também, a repercussão, por exemplo, no aumento do preço do barril do petróleo nos Estados Unidos. Consequentemente, certamente isso irá atingir outras partes do mundo, inclusive talvez um aumento de gasolina no nosso bolso, no concreto do nosso dia a dia. A repercussão da crise no Egito em outras partes do mundo, de forma especial no Brasil. Olha, a repercussão é muito grande, né? Você está falando do Egito, você não está falando de um país árabe marginal, né? O Egito é um país importante, né? E tudo que diz respeito, né, ao Oriente Médio, né, que tem um peso imenso, né, na produção de petróleo no mundo, isso primeiro gera instabilidade no fornecimento de petróleo, gera, portanto, instabilidade na economia mundial, né? Por isso que o Oriente Médio, ele muitas vezes, e nós vimos, né, todas as grandes guerras do final do século XX, começo do século XXI, são guerras movidas no Oriente Médio, nos países árabes, e muitas delas onde tem por trás o interesse do petróleo, né, do controle das reservas de petróleo. Claro que hoje você tem organismos internacionais, e nós queremos crer que os organismos internacionais possam se manifestar, né, no sentido de garantir que a saída no Oriente Médio, que a saída no Egito, de forma muito específica, seja uma saída democrática, onde prevaleça a vontade do povo egípcio. Agora, nós tivemos também, Dalcides, é um ambiente ruim internacional que nós estamos vivendo, que se dá muito, repito, né, a instabilidade econômica que o mundo vive gera instabilidade na democracia. Esse episódio envolvendo o Evo Morales também, né, de um país próximo a nós, um país irmão, também não condiz com a democracia, né? Um avião presidencial não poder percorrer o espaço aéreo de países europeus de uma suspeita que é infundada. Então, nós estamos vivendo um momento aí que eu penso que as grandes lideranças mundiais, as grandes potências têm que olhar e dar uma acalmada para que a gente não tenha aí uma instabilidade grande, uma instabilidade política grande em países importantes do mundo todo. Chegando diretamente no Brasil, na situação também que a gente vive, de povo nas ruas, de manifestações, de insatisfações, vamos comentar um pouquinho a respeito dos 5 temas trazidos pela presidente Dilma na proposta de plebiscito, quando ela fala de financiamento público de campanha, sistema eleitoral de deputados e vereadores, o modelo de suplência de senador, a existência de coligações em eleições para deputado e vereador e o fim do voto secreto no parlamento. Inclusive, o fim do voto secreto já está sendo encaminhado no dia de hoje. Mas a questão que eu vejo assim que está latente, inclusive trazido pelos veículos de comunicação ao longo do dia de hoje, tem sido: será que são essas as questões que o povo brasileiro está pedindo nas ruas? Olha, Dalcides, o que a presidenta Dilma fez, e no meu entender fez corretamente, foi pegar uma insatisfação popular, né, que nós vivenciamos no mês de junho. O junho de 2013 vai ser um junho para entrar para a nossa história, né?
É um período que muda a história da cultura política brasileira. Ninguém tem a dúvida disso. A presidenta Dilma, com a maior liderança do nosso país, trouxe para ela a responsabilidade de interpretar uma manifestação popular e transformar essa manifestação popular em uma agenda institucional. Portanto, a insatisfação das ruas, a presidenta Dilma tentou trazer para as instituições democráticas. Do ponto de vista daquilo que se espera de uma liderança, é extremamente correto. E penso que a sociedade espera dela que ela continue sendo a interlocutora dessa agenda. Se você falar, olha, nós tínhamos nas manifestações essa agenda dos 5 pontos, é evidente que não. Mas é a grande temática que envolve a reforma política eleitoral no Brasil, né? É aquilo que se debate, pelo menos há mais de uma década, com certeza, sobre qual o modelo político-eleitoral do Brasil. Então ela pegou essa insatisfação, pegou as grandes contradições que estão no Congresso, estão nos projetos apresentados, nos debates do TSE e nos debates entre os cientistas políticos, e fez com que essa agenda se tornasse um plebiscito. Portanto, que a sociedade possa opinar. Eu penso, Dalcides, que é claro que o debate tem que acontecer, mas independente, e não estou menosprezando, eu estou dizendo que o mais importante disso tudo é o plebiscito. É você chamar a sociedade brasileira a opinar. Portanto, essa vontade de participação que veio das ruas, que essa vontade possa se traduzir na sociedade brasileira tendo poder de escolha de temas que muitas das pessoas, ou a imensa maioria das pessoas que estavam nas ruas, nem conseguem interpretar esses 5 pontos, porque não faz parte do seu cotidiano uma agenda como essa. Mas o mais importante é que ela participe dos debates, que a sociedade participe e que a sociedade opine. Nesse sentido, a presidenta Dilma foi correta. O que se espera de uma liderança, porque um presidente, um governador, um prefeito, ele é escolhido muito mais do que para administrar, né? Ele é escolhido para liderar, né? Para ser um líder na sociedade. E nesse sentido, a maior liderança do Brasil é a presidenta. O que ela fez? Ela traduziu numa agenda de plebiscito aquilo que nós vimos nas ruas. Plebiscito ou referendo? Vamos esclarecer para os nossos telespectadores a diferença entre um e outro. A diferença do ponto de vista jurídico formal, referendo, o Congresso faz a mudança e a sociedade opta por adotar a mudança ou não, né? Sendo muito simples, ou seja, o Congresso escolhe uma mudança temática importante para a sociedade e submete à vontade popular se essa mudança vai acontecer ou não. A iniciativa é do Congresso, né? O plebiscito, a sociedade faz a escolha e o Congresso e remete ao Congresso, para que o Congresso possa ele referendar. Eu penso que para a conjuntura política brasileira é plebiscito. A sociedade não quer referendar, a sociedade quer escolher. Por isso que eu digo, o plebiscito, do ponto de vista da simbologia, daquilo que o Brasil vive hoje, portanto, nós estamos vendo as pessoas nas ruas querendo participar do processo político. A saída para isso nós estamos vivendo, que é uma crise de representação, porque se nós olharmos o foco das mobilizações é o foco contra o Estado. Eu disse isso aqui na semana passada. O foco da mobilização é contra o prefeito, é contra o governador, é contra o presidente da República, é contra o poder legislativo, é contra o poder judiciário, portanto é contra o Estado. Portanto, é uma sociedade que foi para as ruas que ela começa a colocar em xeque o sistema de representação. Por quê? Ela quer escolher os seus representantes, mas ela não quer dar cheque em branco, né? Ela quer participar do processo também. Então, é uma manifestação da sociedade que quer participar do processo decisório. Se essa sociedade quer participar do processo decisório, não é referendo, né? O referendo enfraquece essa vontade. É plebiscito. É a sociedade escolhe, ela decide e o Congresso, na verdade, referenda. Não é um pouco desestimulante quando pensamos que qualquer participação nesse momento só surtiria qualquer efeito em 2016, por exemplo?
Não é o ideal. O ideal é que as reformas viessem já, para 2014, que a gente possa ter agilidade, porque essa sociedade que se manifestou, que foi para as ruas, Dalcides, e eu digo isso aqui olhando nos olhos de quem está nos assistindo, essa sociedade não vai para casa de mãos vazias. Ela não vai para casa de mãos vazias, ela vai para casa com vitórias. Se o Congresso Nacional não entender isso, eu penso que a mobilização ela está diminuindo, porque é natural que ela diminua, porque nós começamos a criar uma agenda de diálogo com a sociedade está acreditando nessa agenda, que é uma agenda de mudança, ela vai diminuir, mas ela não vai adormecer. Essa capacidade de manifestação ela vai ficar latente. Qualquer decepção que a sociedade tenha, a sociedade volta a se manifestar e com mais força do que se manifestou até agora. Portanto, se os poderes instituídos, as instituições da democracia não entenderem o que está acontecendo no Brasil, poderão ser inconsequentes na reação que poderá vir depois. Então, o ideal é que se façam as reformas agora. E eu digo, nós estamos falando de reforma política eleitoral. Mas, na verdade, o que essa população quer é uma reforma mais ampla de Estado. Que, por exemplo, nós tenhamos nas prefeituras, nos governos estaduais, na presidência da República, espaços permanentes onde a sociedade possa opinar e decidir. Se nós não entendermos isso, e o mesmo vale para o Legislativo e para o Judiciário. Nós vimos essa semana as pesquisas de opinião pública demonstrando uma sangria na aprovação da presidenta, de governadores e de prefeitos. Mas te digo, se fizer uma pesquisa para o Legislativo e para o Judiciário, vão sangrar da mesma forma. Porque essa manifestação que veio é uma manifestação contra o modelo de Estado. Portanto, o Judiciário também tem que se abrir para o controle da sociedade civil. O Legislativo tem que se abrir muito mais para o controle da sociedade civil. Então, se nós não entendermos o recado que vem das ruas, eu penso que nós estaremos cometendo um grande equívoco e daqui a pouco as manifestações vão ser manifestações de frustração, de uma vontade que se deu, né, em uma agenda que não foi cumprida. Aí é pior, porque nós estamos criando uma agenda para tentar institucionalizar essa insatisfação. Se essa agenda não for levada a cabo, nós teremos certamente uma reação pior do que essas manifestações que nós vimos nesse junho de 2013. Você mesmo, Edinho, tocou no assunto presidente Dilma, o governo da presidente Dilma, e a queda nos percentuais nessas últimas 3 semanas, ela que até então gozava de uma certa serenidade. Mas a gente tem visto que até nesses índices o reflexo de um povo que quer, que está clamando por respostas. Você não acha que todo o processo político no nosso país vive um momento extremamente delicado e que a população não está disposta a esperar mais, com ações concretas, mas aí visando saúde, educação, transporte, as respostas precisam ser imediatas nessa linha? Claro, Dalcides, eu não tenho nenhuma dúvida, e foi o que eu disse agora há pouco. Tem uma manifestação, essa manifestação está aí, é só ler, é só olhar e ler, que ela nasce de reivindicações específicas, depois ela surge como uma agenda difusa, que cabe tudo, e se nós olharmos e tentarmos interpretar essa agenda difusa, o que na verdade está se expressando é uma necessidade de uma reforma de Estado, onde a sociedade civil tenha mais peso no processo decisório das políticas públicas de uma forma geral. O que nós vimos? A presidenta Dilma perdeu popularidade? Perdeu. O governador Geraldo Alckmin perdeu. O prefeito Fernando Haddad perdeu? Perdeu. E se nós olharmos, estou falando aqui da esfera de São Paulo, se nós olharmos, todos os governadores perderam, todos os prefeitos que mediram, talvez com raríssimas exceção, também perderam. Se mediu o legislativo, perdeu muito. Se mediu o judiciário, também perdeu. Repito, é uma descrença no modelo de Estado.
Se nós, e por isso que eu penso, a presidenta Dilma agiu corretamente. Qual é a maior liderança do nosso país? É a presidenta Dilma. Ela trouxe a manifestação, ouviu os movimentos e criou uma agenda para dizer o seguinte, olha, nós vamos institucionalizar esse descontentamento. Ela criou uma agenda em relação à reforma política, mas essa agenda, ela sabe que é mais ampla do que uma reforma política eleitoral. É uma agenda que tem que enfrentar a reforma do Estado brasileiro. A população está cansada das nossas lideranças acharem que foram eleitos e aí eles decidem da cabeça deles. Né? Que o juiz ele não tem que prestar conta para ninguém, que o vereador, o deputado, o senador não tem que prestar conta para ninguém. Porque a sociedade está dizendo, não, nós escolhemos vocês, vocês representam, mas nós queremos participar do processo. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que nós temos que interpretar e fazer com que essa agenda de mudança, ela tenha continuidade. E aí que eu digo, a presidenta Dilma apresentou uma agenda. E ela sabe disso, né, pelas manifestações que eu vi até agora, ela tem que ser a interlocutora, ela tem que ser, respeitando o Congresso, o Judiciário, porque cada poder tem a sua esfera de atuação, mas é isso que a sociedade espera, que ela seja a interlocutora de uma agenda de mudança. A gente está percebendo que é um caminho sem volta. Talvez realmente a sociedade tenha acordado, como se costuma dizer, num certo chavão, o gigante acordou. Mas nós já tivemos também momentos intensos de participação popular nessas últimas décadas. E passado algum tempo, me parece que tudo retoma aquilo que era antes. Você vê algum ponto diferente, determinante, para que a gente realmente possa dizer que esse gigante acordou e que esse gigante não vai dormir mais? Alcides, o Brasil não é uma ilha. O que nós vimos no Brasil, nós já tínhamos visto. Claro que cada realidade, as manifestações, elas acabavam criando uma agenda para a realidade específica. Mas nós vimos esse modelo de manifestação se dar na Primavera Árabe, se dar no Occupy Wall Street, se dar nos países europeus por conta da crise econômica e do agravamento da crise econômica, se dar também em alguns países da América Latina. E nós vimos no Brasil um movimento que pegou todo mundo de surpresa. Por quê? Porque o Brasil vinha, né, num crescimento econômico, geração de empregos, aumento das oportunidades para a juventude, aumento da massa salarial. Portanto, o Brasil vinha numa situação antagônica que o mundo vive. Mas o que essas manifestações mostraram para nós? Elas querem mais do que as vitórias, as garantias e as conquistas econômicas. Essa juventude, ela quer muito mais que aquilo que foi lhe dado do ponto de vista material e que é importante. Ninguém nega que é importante. Eu estou dizendo isso porque o Egito, nós tivemos a Primavera Árabe, teve um processo, caiu um ditador, um presidente foi eleito pelo voto direto, ele repetiu o erro da cultura ditatorial, concentrando o poder nas mãos de um único partido, e nós vimos de novo o povo nas ruas. Então, eu penso que o Brasil não pode incorrer no mesmo erro. Porque se nós incorrermos, nós vamos ver as manifestações voltando e talvez com mais força por conta da frustração. Então, repito, nós temos que pegar essa agenda de mudança, de transformação e fazer com que essa agenda saia do papel e que o Brasil mude a sua cultura política a partir desse momento. Por isso que eu repito, o papel da presidenta Dilma nesse momento é liderar o nosso país, respeitando todos os poderes instituídos, mas liderar o nosso país nessa agenda de transformação. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Recebemos nessa noite nosso comentarista de cidadania, Edinho Silva, que é sociólogo. Edinho, mais uma vez, muito obrigado e esperamos você daqui a alguns dias. Eu que agradeço, Alcides, muito obrigado, um grande abraço ao público de casa.